Olá, amigos do canal Toy História, tudo bem? Eu sou Gilberto, sou formado em História e hoje vamos seguir aqui com nossa série e curiosidades sobre a Idade Média e os acontecimentos que de alguma forma chamam a nossa atenção. Hoje vamos falar sobre a Era das Trevas ou Idade das Trevas. Afinal de contas, houve ou não Idade das Trevas? Pois é isso que você vai descobrir aqui no canal Toy História. Vamos lá então? E que fique bem claro, pessoal, nesse vídeo vou ser imparcial, sem tendências ou viés ideológico. O que eu vou relatar aqui está nos anais da história, nos registros da historiografia mundial, independentemente do meu ponto de vista, beleza? O termo Idade Média compreende um período de 1000 anos aproximadamente, que foi ali desde a queda do Império Romano do Ocidente, em 456 da nossa era, até a queda de Constantinopla pelos turcos otomanos em 1453. Muito bem. Nesses quase 10 séculos, logicamente que muitos acontecimentos marcaram não só aquele período, mas refletiu e impactou diretamente na vida de outras populações até os dias atuais. Eu vou citar alguns fatos que mudaram para sempre o rumo da história e no final você tira suas próprias conclusões e deixa aqui nos comentários se realmente houve ou não Idade das Trevas, beleza? Por exemplo, você sabia que o islamismo surgiu na Idade Média em meados do ano 600 com o profeta Maomé, e que essa religião, o Islã, foi um dos principais motivos do início das guerras promovidas pelos cristãos e que resultou em uma matança de ambos os lados e que até hoje não teve fim? Você sabia também que já nos anos iniciais da Idade Média, ou seja, em meados do ano 711, os mouros da Mauritânia, na África, sob o comando de Tariq Ziad, invadiram os territórios do que é hoje Portugal e Espanha e ali permaneceram por vários séculos e só foram expulsos perto de 1500, quase que já na conquista das Américas pelos portugueses, com as guerras da Reconquista. E muitas palavras do nosso vocabulário e da nossa ortografia gramatical têm suas origens na língua árabe, desses povos que influenciaram muito as culturas de Portugal e Espanha. Você sabia também que a Guerra dos 100 Anos entre França e Inglaterra, de 1337 a 1453, aconteceu nesse período, no período medieval, e que Joana d'Arc, uma heroína para os franceses, foi acusada de bruxaria, julgada, condenada e queimada viva numa fogueira com a anuência e aprovação da Igreja Católica? E que alguns anos depois, essa mesma Igreja Católica voltou atrás e a elegeu como mártir, foi canonizada e considerada uma santa? Então, você sabia que a Igreja Católica criou o Tribunal do Santo Ofício, mais conhecido como Inquisição, para perseguir e punir os hereges que iam contra os ensinamentos e dogmas da Igreja? Hereges aqui sob o ponto de vista da Igreja Católica, tá? Você sabia também que, ao final dessas perseguições, a Igreja Católica tinha aumentado consideravelmente o seu patrimônio em terras e riquezas confiscadas e tomadas desses hereges? Só para vocês terem uma ideia do que foi isso, calcula-se que em torno de 100.000 pessoas foram mortas, queimadas vivas ou estranguladas por esse santo ofício aí. E por meio da Inquisição, a Igreja Católica se tornou a instituição mais rica daquele momento e passou a ter muita influência sobre os reis e imperadores. E a sua influência interferia diretamente na política e na indicação desses reis e líderes mundiais, e mesmo nas decisões mais simples do dia a dia dos indivíduos dessas nações.
E dentro deste mesmo assunto, você certamente já ouviu falar no Malleus Maleficarum, ou Martelo das Feiticeiras? Pois então, foi uma espécie de livro ou documento, na verdade foi um livro, mas de um documento onde Jacob Springer e Heinrich Kramer, principalmente, 2 inquisitores se baseavam para perseguir e matar mulheres acusadas de bruxaria sob a tutela do Papa Inocêncio VIII. E isso só começaria a diminuir com as ideias dos iluministas e humanistas dos séculos XVII. E sobre as cruzadas? Certamente você já ouviu falar, né? Então, que foi, dentre outras definições, a guerra entre cristãos e muçulmanos do ano de 1096 a 1270. Então, uma sucessão de várias batalhas entre essas duas religiões que, em nome de Deus, mataram e dizimaram comunidades inteiras, deixando assim um rastro de muito sangue, destruição e prejuízos, dos quais essas populações levariam séculos para se recuperar. Como, por exemplo, o saque das riquezas de Jerusalém, a violação do Santo Sepulcro e o roubo de relíquias e objetos sagrados tanto para muçulmanos quanto para judeus e cristãos também. Essa última cruzada, inclusive, foi um fracasso total. E eu nem vou dar muita ênfase sobre a Cruzada das Crianças, que foi uma tragédia, onde em torno de 2.000 crianças morreram ou foram feitas prisioneiras e escravas dos muçulmanos e cristãos, e por lá ficaram para sempre. Sem contar que as cruzadas foram um pretexto dos reis e senhores nobres da Europa, com o apoio, de novo a igreja aí, com o apoio da Igreja Católica, como, por exemplo, o Papa Urbano II, para que enriquecessem às custas de muito sangue. Pessoal, você sabia que os protestantes, em nome da fé e de Deus, também mataram e promoveram grandes perseguições aos católicos e aqueles que discordavam dos seus preceitos e dogmas? Mas como a reforma protestante não ocorreu no período medieval, em um outro vídeo falarei sobre esse tema, beleza? Seguindo aqui então, para finalizarmos, você sabia que Vlad da Valáquia, conhecido também como Empalador, nasceu e viveu ali no finalzinho da Idade Média e que por conta dos seus crimes e violência que empregava contra seus inimigos, deu origem às lendas e histórias sobre o Conde Drácula? E isso acentuou o conceito de trevas das lendas e histórias de terror. E por fim, pessoal, a queda de Constantinopla. Sim, isso aí todo mundo conhece, todo mundo já ouviu falar, né? Pois bem, foi a conquista do Império Romano do Oriente por Mahomed o Grande. Então, encerrou justamente a Idade Média e iniciou a Idade Moderna. Essa conquista de Constantinopla pelos turcos foi, no ponto de vista dos renascentistas e historiadores do período moderno, um acontecimento que caracterizou o período de trevas. E uma das razões para isso foi a interrupção do comércio entre o Ocidente e o Oriente pelos europeus, e principalmente pelos intelectuais, comerciantes de Veneza e Florença, que viram sua riqueza e seu comércio prejudicados com o domínio dos otomanos ali naquela região em torno do Estreito de Bósforo, a ligação da Europa com a Ásia. Então, pessoal, será que os iluministas e renascentistas estavam tão equivocados assim? Quando eles afirmaram que houve ausência de luz, eles referiam a alguns anos ou a todo o período medieval? O iluminismo, também conhecido como século das luzes, foi um movimento intelectual e filosófico que dominou o mundo das ideias na Europa durante o século XVIII, ou o século da filosofia.
O iluminismo incluiu uma série de ideias centradas na razão, como a principal fonte de autoridade e legitimidade que defendia as ideias como, por exemplo, liberdade, progresso, tolerância, fraternidade, governo constitucional e a separação entre igreja e Estado. Mas e você? O que acha? Qual a sua opinião? Houve ou não Idade das Trevas? Peço que vocês assistam o próximo vídeo onde pesquisei e trouxe para vocês de fonte confiável um conteúdo muito interessante visando desmistificar a ideologia pejorativa Idade das Trevas, aqui entre aspas. Apresento as mais variadas criações e invenções inseridas no contexto de desenvolvimento do período medieval, que são notáveis mais aspectos positivos de uma bela época do que um lado obscuro de trevas. O vídeo está aí na descrição. Para você que ficou até o final comigo, meu muito obrigado!